Bom, eu quero, antes de mais, dar os parabéns ao Grupo de Educação Física, como já viram, pela atividade de hoje, mas também pela continuidade que tem em Quinto e pela ligação que tem à escola. Eu não sei, nem todos saberão, mas o professor António Belo já está reformado, mas continua a participar nas atividades que são desenvolvidas. E é algo que nós também queremos que vocês façam nos novos visitantes, alguns já estão quase, porque é para nós bastante importante mantermos essa ligação. Logicamente, além de agradecer ao Grupo de Educação Física, tenho que agradecer aos secretários. Nem todos saberão, mas o professor António Belo e, de fundo, pratica anualmente atividades que são desenvolvidas. Este tipo de atividades que nós também queremos que vocês acompanharem o desporto, certamente, já ouviram muitas vezes falar de alguns já estão lá. Portanto, esta disponibilidade também se deslocar aqui, apesar de ter a escola de Cristal Branco, hoje aqui não está a agradecer ao Grupo de Lisboa, etc., que também mostra o envolvimento que tem e a importância que é dada ao desporto, principalmente para os jovens. Os jovens, todos os jovens podem praticar desporto, é lógico, chegando à competição, as coisas, nem todos teremos capacidade física, mas de qualquer maneira, também sem esforço, ninguém consegue. Portanto, é esse o fundamental e é esta mensagem que eu queria passar para todos. Isto é, a importância que o desporto tem na nossa vida e a ligação que nós temos que ter também à escola enquanto organização. Não vou chegar mais, vou acabar, vou mais entrar. Obrigado mais uma vez pela nossa presença e até logo. De qualquer maneira, também sem esforço. A importância que o desporto tem na nossa vida e a ligação que nós temos que ter também à escola enquanto organização. Não vou chegar mais, Estas estruturas têm como objetivo o espaço adequado, os nossos conhecimentos sobre novas áreas e, ao mesmo tempo, sensibilizar para a prática da atividade física relacionada sempre com a saúde. O agrupamento de escolas, como sabem, é um agrupamento inclusivo, dá oportunidades de participação a todos, em termos de prioridade, e o Grupo de Educação Física considerou que este seria um tema interessante e que poderia ajudar a sensibilizar a comunidade educativa para este tema do desporto adaptado, ou se quisermos, do desporto. Em relação aos nossos convidados, agradeço que já terem sido convite e terem se disponibilizado para nos partilharem os vossos conhecimentos e as vossas experiências pessoalmente. Ambos têm um vasto currículo desportivo, participaram em inúmeras competições. Eu não vou enumerá-las todas, apenas 2 ou 3, porque seria demasiado exaustivo estar aqui, portanto, a falar sobre todas elas. Começo aqui trabalhando comigo, que está ligada ao judo, provavelmente já todos ouviram falar. Foi atleta de judo e atualmente é treinador. Como atleta, foi campeão nacional, teve o 3º lugar a nível europeu e participou nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e obteve atualmente é treinadora, até há pouco tempo foi selecionadora nacional e coordenadora técnica dos esportes do Benfica. Cargos que atualmente ainda exerce, juntamente com uma escola de judo que tem comigo, no Conselho de Castelo Branco, que movimenta cerca de 400 atletas. Nessa escola fazem parte vários atletas do desporto adaptado. Aqui à minha esquerda é o Gabriel Machi, provavelmente também quase todos conhecerão, atleta paralímpico, também tem um vastíssimo currículo, participou em imensas provas, é atleta de atletismo, provas de fundo, participou em provas de 5.000, 10.000 de maratona. Como sabem, a maratona é a prova mais longa do calendário olímpico. Participou em Pequim nos Jogos Paralímpicos de 2008, depois em Londres nos Jogos Olímpicos de 2012
no Rio, obteve também um excelente sexto lugar, e depois nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2012. Como sabem, os Jogos Olímpicos disputam só 4 anos. É natural da Argentina, mas reside no Fundão já há muitos anos, e é professor do primeiro ciclo na escola de desenvolvimento de escolas de municípios. E uma amiga apanhou o frio, até natural do Castelo. De uma forma muito resumida, será a apresentação dos nossos convidados. Eu irei fazer uma pequena questão e depois passarei a palavra ao auditor. Agradeço que se apresentem e digam onde estou convidado e a quem se dirige a pergunta, se é ambos, se é só portanto, a questão é muito simples, para abrir, era só porque é que se dedicaram, ou como é que se começaram a dedicar ao desporto, como é que passaram depois para a alta competição e porque é que depois se dedicaram a fazer uma alta competição. Bem, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite. Eu sempre gostei de todo tipo de desportos. Desde pequena comecei logo a praticar, seja ginástica, karatê, esgrima, tudo. Mas foi mesmo o judo aquela paixão que me prendeu, é o que eu digo, ao tatame, ao judo, à sala de judo. E então, eu meti logo na cabeça que queria ser o meu objetivo com 11 anos, quando eu vi os Jogos Olímpicos de 92, que era bem aqui ao lado, em Barcelona. Eu disse, eu um dia quero estar ali. Como é que eu vou estar? Não sei. Portanto, eu vou cumprir os treinos todos, vou treinar ao máximo e, a partir daí, fui tentando ganhar as competições. Em Castelo Branco, mesmo aqui no distrito, não havia grande competitividade. Eu fazia as primeiras competições que fazia contra rapazes, não havia raparigas, e então comecei a fazer com os rapazes. Às vezes ganhava, outras vezes perdia, não achava aquilo muito justo. O primeiro campeonato nacional que entrei foi estranho, foi a primeira vez que eu fiz com raparigas. No judo nós somos divididos por categorias de peso, raparigas para um lado, rapazes para o outro, e então no campeonato nacional, e o único que eu recordo é que até coloquei as meninas todas na altura a chorar. Era estranho, estava habituada a fazer com os rapazes. E portanto foi assim o meu percurso, fui fazendo as competições, ou seja, passo por passo. Eu sabia que o objetivo era alto, mas eu tinha que ir passo por passo. E achava que era fácil, não é? Desde que eu cumprisse tudo com os treinos todos. Entrei na seleção nacional, passado alguns anos, também achava que, bem, se eu chegar vai começar a projetar toda a gente, também se calhar o selecionador nacional vai me levar a nível internacional. Por acaso a experiência do primeiro estágio internacional foi muito engraçado, porque eu tive uma semana inteira em Lisboa, praticamente sozinha, aqui de Castelo Branco só ia uma colega minha, e eu cheguei ao final do estágio e disse, eu não projetei, no judo o objetivo é projetar de costas, eu não projetei ninguém. Ou seja, eu não ganhei ninguém. Fiz lutas a semana toda e não ganhei ninguém. Ou seja, meti logo os pezinhos no chão e disse, isto vai ser mais difícil do que eu pensei. Pronto, mas com o esforço, ou seja, o que interessa é aquela dedicação e não desistir, porque no desporto, nós fizemos com as vitórias, achávamos que ganhamos sempre, mas mais, realmente nós temos que defrontar mesmo é aquelas derrotas. É o que eu digo aos meus atletas. Não vejas a derrota como só perdeste. Tu aprendeste. Vamos tirar algum proveito disto. E pronto, ou seja, o meu percurso foi assim, até chegar à seleção nacional. Ganhei menos do que achava, ou seja, vendo os combates todos que eu realizei ao longo da minha carreira desportiva, eu posso dizer que perdi mais combates do que aqueles que realmente eu ganhei, por uma competição de judo. E nós falamos aqui nos Jogos Olímpicos, só para perceberem, nós preparamos 4 anos para os Jogos Olímpicos, e quando chegamos aos Jogos Olímpicos, o judo define-se tudo só num dia. Ou seja, a minha categoria de peso era aos 48 kg, eu fui a primeira a entrar em competição, fui o primeiro combate dos Jogos Olímpicos, e quando lá cheguei, ali é que eu senti que as pernas tremiam. E aquilo é o tudo ou nada. Se eu perdesse o primeiro combate, eu ia para casa. E a minha próxima hipótese de ir aos Jogos Olímpicos era 4 anos seguidos. Isto resume-se assim, no judo. E nós é impossível dizer que vamos
vamos lá para fazer um combate hoje. Não, nós vamos lá para disputar medalha. Esse é o nosso grande objetivo e todos os jovens levam isto muito a sério. Só que os outros lá estão exatamente com o mesmo objetivo. Portanto, ao nível mental, isto para nós temos que estar preparados para isto. Ou seja, ir à competição, estamos todos muito bem preparados, mas não pode ficar ali no primeiro combate. Eu, felizmente, bem no primeiro combate, o segundo perdi, fui repescada, voltei à competição, ganhei na repescagem e depois, infelizmente, acabei por perder, ficar em sétimo lugar. Mas ali a diferença do sétimo lugar para disputar uma medalha é só um combate. Tu tiveste passado e ia passar para as medalhas. Nós temos primeiro, segundo, 2 terceiros, 2 quintos, 2 sétimos e assim por diante. Nunca tínhamos um quarto lugar ou um sexto. E eu, à medida que fui sendo atleta, percebi que não podia só ser atleta. Além de ser estudante também, eu investi logo numa coisa que eu queria ser. Eu quero ser treinadora de judo, eu quero ser professora de judo. E então foi esta área que eu investi. Fazer disto a minha profissão. Muitas vezes diziam que tu não vais ser treinadora, porque treinador não é uma profissão que te leva o dia todo. Não, eu vou trabalhar o dia todo para ser treinadora. Então, a minha escola, em 2012, eu consegui formar a minha escola de judo em Castelo Branco, trabalhar com crianças desde os 3, 4, 5 anos, até a todas as idades. Cheguei a ter um aluno com 70 anos, que eu quis experimentar fazer judo e integrar as nossas aulas, mas eu depois rapidamente percebi, e este o tema central destes estatutos foi o judo adaptado. Porque ao longo da minha carreira, tanto como de atleta, como de treinadora, iam aparecendo pessoas com determinadas deficiências, fossem elas visuais ou intelectuais, aparecia sempre alguém que às vezes iam às aulas de judo ou simplesmente iam experimentar na aula de judo, mas essas pessoas, essas crianças, normalmente essas crianças, ficavam na bancada e não faziam modalidade. Isso ficava sempre, mas porquê que eles não vêm experimentar? E eu achava, então o judo não é para todos. Eu mudei isso quando comecei então a coordenar as aulas de judo, eu juntamente com o Abel, o meu marido e também treinador de judo, nós dissemos, não, o judo tem que ser para todos. E então começámos cada vez que nos aparecia uma criança com algum tipo de deficiência, nós convidávamos a entrar no tapete para fazer aula connosco. E íamos sempre procurando soluções. Ou seja, o que é que pode fazer, o que é que não pode fazer. Isto pode, isto não pode. Isto temos de adaptar. Ou seja, isto do desporto adaptado é mesmo isto. Adaptarmos. E nós, no judo, nesta modalidade, nós também, no fundo, temos que adaptar a tudo. Temos que adaptar as aulas às crianças, temos que adaptar as aulas aos adultos, temos que adaptar aos meus alunos que têm 48 quilos, mas eu também tenho alunas com 120 quilos e fazem desporto ou mais alpinos. Portanto, por que não fazer então o judo adaptado? E nós em Portugal, o judo adaptado, eu divido em 3 vertentes. Tenho o judo, o chamado o judo paralímpico, que é só para atletas cegos, e nós desde 2016 apresentamos sempre atletas nos Jogos Olímpicos, pela Seleção Nacional. Depois temos os surdo-olímpicos, que são para atletas com deficiência auditiva, que participam em competições regulares, mas depois tem os chamados Jogos Olímpicos para os surdos, é só para eles, e o Campeonato do Mundo de Surdos. Também temos uma atleta muito forte no judo, que é a Joana, que faz judo no Algarve, e ela é campeã do mundo nos Jogos Olímpicos. E depois temos a outra parte, ou seja, os cegos, surdos, e depois temos a parte do judo adaptado para qualquer pessoa que queira experimentar. E então, na minha escola, nós formámos uma turma. Nós fizemos uma parceria com a PPA-CDM de Castelo Branco, e então apresentámos um projeto em que trazíamos os alunos à nossa instituição. Eles experimentaram o projeto, eles gostaram imenso da PPA-CDM do projeto, e começámos a dar aulas na escola de judo Normi. Tínhamos uma turma só para eles. Isto é o que eu chamo de integração. Chegámos lá, fizemos uma turma só para eles. Eles adoravam, tínhamos cerca de 30 atletas,
atletas. Com a pandemia acho que foram os atletas mais castigados nisto, que acabaram por ter que faltar a instituição. E mais tarde fomos desafiados ok, já temos a turma, precisa adaptar, porque não incluí-los nas turmas regulares? Porque muitos deles, as limitações são tão poucas que podem fazer com outros atletas. Então ficou bastante bem. Então, uma vez por semana, eles integram, são incluídos nas nossas turmas regulares. Há um dos atletas, é o Diogo Porto, que ele é um atleta com síndrome de Down, que, além de integrar, começou com este projeto em 2014, ele faz as aulas normais, faz totalmente as aulas normais connosco. Ele foi campeão nacional de síndrome de Down, foi campeão da Europa de síndrome de Down e foi também campeão do mundo de síndrome de Down. Isto, ou seja, para quem não sabe, o síndrome de Down encaixa-se na deficiência intelectual. Mas temos os outros atletas. Podem não fazer competição ou fazem uma competição mais adaptada. Há muitos atletas que nós sabemos que estes atletas que não podem cair. Não? Nós também vamos chegar a uma certa idade no judo. Não é? Se eu quiser continuar a fazer judo, já não convém que eu comece a cair muitas vezes. Não é? Se eu tenho 30 anos, então convém fazer mais o judo no solo. E isto é exatamente a mesma coisa, que é adaptarmos a cada indivíduo este desporto. Então foi isto. Nós crescemos muito a nível representativo distrito, como conseguimos replicar o nosso projeto para outras áreas do país, nomeadamente aqui no Fundão. Ou seja, aqui o Atlético Clube Fundarense, é um clube de judo aqui no Fundão, não sei se aqui alguém pratica judo, que o treinador do CS também começou a fazer este contacto, esta parceria com a APTACL aqui no Fundão, com alguns atletas. Temos que agora está parado depois da pandemia, mas é um projeto que avançou bastante. Só para dar uma abertura do que é o judo adaptado. Olá a todos, bom dia. Em primeiro lugar, agradeço aqui a Escola Secundária por me convidar, a todo o grupo de Educação Física, por me convidar. É a primeira vez que estou cá sem ser aluno, já fui aluno aqui na escola, no 11º e 12º, quando cheguei a Portugal, e fico muito contente de estar aqui hoje. Também agradeço ao diretor do agrupamento da UX, ao professor Jorge, por me ter dispensado das minhas tarefas para cá estar. Fiquei muito triste por não estar a trabalhar, mas pronto. Pronto, e o professor Belo já era professor na altura que eu cá estava a estudar, já o conheço há muito tempo. Perguntou como é que eu me iniciei. Eu não vou falar tanto ali como a Ana. Vou contar mesmo como eu me iniciei, depois vocês tiverem questões, vamos contando pouco a pouco o meu percurso. Eu me iniciei no atletismo, não no atletismo paralímpico, mas sim no atletismo dito normal, ou convencional, ainda na Argentina. Eu tinha ali uns 13, 14 anos e sempre pratiquei desporto desde pequeno, ou futsal, ou futebol, ou natação, sempre pratiquei alguma coisa. Mas nessa altura o meu pai, que devia ter ali uns 40 anos, mais ou menos, ou seja, era mais novo do que eu sou agora, estava assim um bocadinho fortinho, assim um bocadinho passado de peso, e meu pai também tinha sido futebolista quando era novo, até os seus 20 anos. Tinha jogado futebol, depois deixou e começou a engordar. E na altura meteu na cabeça que ia fazer uma maratona. A maratona de Buenos Aires, que é a capital da Argentina, onde nós morávamos. Ele começou a treinar, a correr, e eu, para ele não andar sozinho, comecei a acompanhá-lo nos treinos que ele fazia. Enquanto ele ficava tudo partido no final do treino, eu ficava
ficava bem disposto, na boa, sem cansar. E praticamente iniciei o atletismo só a acompanhar nos treinos que o meu pai fazia para a tal maratona, que depois fez a maratona de Buenos Aires. E eu até o acompanhei na parte final da prova. Obviamente não ia fazer a maratona toda com 13, 14 anos. Ele fez na altura, acho que fez umas 4 horas. E foi assim que eu comecei no atletismo. Depois, o que aconteceu? O meu pai, como via que eu tinha muita facilidade na corrida, mas não percebia nada daquilo, meu pai só corria, não percebia patadina do que era bom ou era mau. Só sabia que ele ficava cansado e eu não. Entretanto, na cidade onde eu morava, houve a prova de atletismo da cidade, que ainda eram uns 14 km, uma prova longa. Para a minha idade, normalmente nós com 13, 14 anos só corremos 3, 4, 5 km. Pronto, a prova lembro-me que devia ter uns 14. E ele disse-me assim: Gabriel, ou Gabi, vai com aquele senhor que ele conhecia muito bem, conhecia que era bom atleta, e disse: vai com aquele, se conseguires acompanhá-lo até o fim, pronto, é bom. Se ficares cansado, olha, abranda e olha, aguenta-te até o fim, até chegar a aquilo não havia hipótese, aquilo era uma volta, era uma prova chamada em redondo, ou seja, estava sempre longe da meta, não dá para voltar para trás. Então lá fui, marquei. Na altura eu, é assim, eu agora vejo muito pouco, sou quase cego, por isso tenho aqui a Amy. Ela chama-se Amy, não digam a ninguém que não se pode dizer o nome desse navio. Ela chama-se Amy e agora vejo pouco, mas na altura eu tinha alguma deficiência visual, mas era pouca. Tenho vindo a piorar com o passar do tempo. Mas na altura conseguia ver bastante bem. Ver as meninas ao longe. Eu tenho umas penas que é isso. Entretanto partiu, deu tiro de partida e eu atrás do senhor. Uma seta, por exemplo. Passo 1 km, passaram 2, passaram 3, passaram 5, eu ali atrás, sempre, digo, não, eu acho que vou embora. E meti pisca e lá vai. E trumba, tipo um cavalo até ao fim. Bomba, sempre a dar, a recuperar, a passar gente. Cheguei ao fim da prova, fomos ver as classificações. E por acaso, na minha idade, tinha sido, não era da minha idade, porque era um escalão, como era pequeno, era tipo júnior, que vai desde mais ou menos até os 18 anos. Acho que tinha ficado em 5º ou 6º da categoria. E meu pai, no final da prova, perguntou: então, Gabi, como foi a prova? Conseguiste aguentar com o senhor? E eu, o senhor era 5 km, ainda ia atrás dele, depois nunca mais ouvi, ficou para trás. Então ali, a partir desse dia, começámos a procurar no clube. Na zona onde eu morava não havia assim grandes clubes, não havia Benfica, nem Sporting, nem pronto. Imaginem tipo sei lá, um Alpedrinha, assim. Uma coisa assim muito... Aquilo até chamava-se Amigos Unidos, vejam lá tudo, Amigos Unidos da cidade, daquele sítio. É como se fosse aqui Amigos Unidos do Soto da Casa, pronto. E lá comecei nesse clube, que eram 5 ou 6 garotos a correr e um treinador que dava os treinos. Mas participávamos nas provas todas, participávamos ainda nacional, nos na altura fazia corta-matos, agora é impossível. Participávamos nos corta-matos a nível distrital, quando falo distrito, o distrito lá é tipo Portugal inteiro.
Fazíamos o circuito de Portamatos, e assim comecei nesse clube mais pequenino, e foi o único clube que tive na Argentina. Mas esse clube levou-me como juvenil, levou-me a ser campeão de Portamatos, de Buenos Aires. Consegui, a nível nacional da Argentina toda, consegui ser terceiro nos 5.000 metros e nos 1.500 metros em pista de terra, na altura, quase não havia tartan na Argentina. Acho que havia uma ou duas pistas de tartan para aqueles olímpicos que treinavam na pista de tartan. Eu lembro para ir correr uma pista de tartan tive que fazer uns 300 km por dia. E cheguei lá e estava uma ventania terrível e aquilo não deu nada. Era para ir fazer ténis. E fui terceiro a nível nacional com aquele clube pequenino. Por isso, o que interessa não é estarmos em Castelo Branco, estarmos no Fundão, estarmos na Altarinha, ou seja o que for. O que interessa é a vontade, o treino, como disse a Liana, treinar. Treinar e ter vontade, ser competitivo, para chegarmos longe. E assim foi como eu comecei. Depois, continuei. E fica por ali. Se não há perguntas. O Gabriel referiu aqui a questão de ter sido aluno aqui na escola. Mas não disse mais uma coisa ligada à questão do atletismo e do desporto. Ele praticou desporto escolar, foi campeão distrital de Porta-Mata e depois por equipas foi campeão nacional e foram ao campeonato internacional. Foi a primeira vez que a escola teve uma representação internacional a nível do Porta-Mata. E essa participação por equipas é evidente que teve um grande contributo dele, era sempre o primeiro da equipa, não é? Então, abrimos agora o debate à plateia, ou temos que ser online. Quem quer colocar alguma questão? Agradeço que se apresentem, que digam a disponibilidade e a quem se refere a questão que vão colocar. Se é ambos ou se é só um. Foi Fonseca, 12º CP2, pergunta era para o professor Gabriel, era o que é que depois seguiu a educação quando terminou a carreira como universitário? Seguir a educação? Seguir na área do professor, é isso? Okay. É assim, eu, por acaso, quando cheguei a Portugal, quando ainda fiz aqui o 11º e o 12º, não era grande estudante, porque a diferença entre a Argentina e Portugal era muito grande a nível do ensino. Tive algumas dificuldades em acabar o secundário. Mas por acaso, tenho um irmão mais velho, de 3 anos, que teve a sorte de chegar aqui já com o secundário feito. E foi estudar para Castelo Branco, para a Escola de Ensino Superior. No curso ele também era atleta de voleibol e foi para o curso de Educação Física. Na altura, eu também, como era atleta, corri aqui para a equipa que me acolheu aqui, foi a equipa da Aldeia Joanes, que agora não existe. Aqui no Fundão tinham a Aldeia Joanes na altura e tinham a equipa do Ferro, que era as mais fortes, e a equipa do Balongo de Castelo Branco, eram 3 equipas mais fortes daqui da zona. E eu fui para a Aldeia Joanes. Então, quando acabei o secundário, a minha nota também não era grande coisa. E dentro das opções, eu como gostava tanto de desporto,
fui também para Castelo Branco, para a Escola de Educação Física. O curso é professores de ensino básico, ou seja, o primeiro ciclo, variantes, depois havia várias variantes. Variantes de educação física, variantes de línguas, português e inglês, português e francês, eu fui para a variante de educação física. Ou seja, mas nunca nunca trabalhei como professor de educação física. Porquê? Porque a minha vista começou a piorar muito na altura que eu estava a estudar em Castelo Branco, ou seja, nos meus 23, 24 anos de idade, começou a piorar muito e senti no estágio que eu fiz quando estávamos no estudo na universidade, na ensino superior, fazemos estágio tanto no primeiro ciclo como na educação física. No primeiro ciclo ainda fiz o estágio bastante bem, sem grandes limitações. Mas senti no estágio de educação física que já tinha muitas dificuldades em controlar uma turma, especialmente ao ar livre, controlar os ganhos, ver que ninguém se aleja, porque o professor não é só dar indicações e vocês fazerem, é também ter cuidado com a segurança da criança, do aluno. E eu, a esse nível da segurança, já estava a sentir que faltava-me ali um bocadinho de visão, de controle. Então, quando acabei o curso, fui para o ensino básico, para o primeiro ciclo, e tentei sempre estar no apoio educativo. Ou seja, não estar com uma turma completa, estar no apoio educativo. Se calhar vocês, se alguém passou pela escola chamada Escola do Mercado, ou a Escola das Filhas, de certeza que lá ainda se lembra de mim a dar apoio a alunos com algumas dificuldades de aprendizagem, ou às vezes quem se comporta muito mal, então diz, olha, portaste mal na aula, então vai com o professor Gabriel e acalma-te um bocadinho, trabalha com ele um bocadinho sossegado, sozinho, individualmente, e lá comigo normalmente se portam bem. Lá dou a volta ao assunto e eles lá calmo, e estarem sozinhos comigo, eu mesmo estar inseridos numa turma, o teu comportamento lá melhor. E conseguem fazer o trabalho mais sossegados, não é? Ou seja, não é só para quem tem dificuldades de aprendizagem, mas também para quem precisa estar mais sossegado. E por isso eu continuo no ensino, mas continuo a treinar, sempre, nunca parei de treinar. Às vezes não competia a nível, sei lá, nacional, mas nunca parei de treinar. Mesmo quando estava a estudar em Castelo Branco, continuo a treinar, não competia, mas treinava. E só em 2006, ou seja, eu fiz o curso em Castelo Branco entre 95 e 99, antes de 2000. E só em 2006 é que entrei num desporto chamado desporto adaptado, desporto para deficientes, ou desporto paralímpico. Mas há uma questão. Diz claro. Bernardo Afonso, sim. A minha pergunta dirige-se aos dois e era qual foi a maior dificuldade que encontraram ou encontram ao praticar o desporto, se sentindo algum tipo de preconceito, ao Gabriel como atleta, à Ana como treinadora, se sente alguma dificuldade em colocar esses atletas no desporto e nas competições devido a preconceito ou qualquer tipo de dificuldade. Eu vou ser sincera, eu quando era atleta e aparecia, o meu treinador fazia às vezes umas atividades também com alunos com deficiência e chamava-nos sempre para colaborar nas aulas com esses alunos.
E como nós desconhecíamos, não sabíamos como é que eles iam reagir, nós também tínhamos medo de fazer com eles. É um bocado de preconceito. Depois rapidamente percebemos, principalmente ali com atletas, a maior parte dos meus atletas do desporto adaptado são atletas com deficiência intelectual, eu percebi que aquilo era mesmo um preconceito, porque depois eles ficam tão felizes a praticar o judo e eles não querem saber da competição, eles querem saber do contacto, eles adoram sair da instituição deles e ir ao judo, eles adoram estar integrados com os outros atletas, divertem-se mesmo. Se vocês virem uma competição de judo, em dois atletas com deficiência intelectual, é só, por exemplo, colocamos um cinto atrás do cinto deles e o objetivo deles é só tirar o cinto um ao outro. E eles divertem-se imenso. Aqueles que já fazem um bocadinho mais de judo, em que há as projeções, há as imobilizações, sem poder agarrar, é engraçado ver, porque eles não querem saber do resultado final. Eles querem estar no judo e querem estar a divertir-se naquilo. Eu acho que passa por um bocadinho disso, há limitações, nós sentimos, eu como treinadora, sinto limitações. Agora apareceu, eu estava aqui a falar com o Gabriel sobre isso, apareceu um aluno com 5 anos, cego, é aqui da Alpedrinha, e ele vai a Castelo Branco uma vez por semana fazer aula de judo. Numa turma, com a idade dele, 3, 4 e 5, o Gabriel estava a dizer, que conhece esse aluno, que também é o tempo lá da ACAP, em Castelo Branco, e ele disse, ele tem muita energia, tem que se captar este aluno para o desporto, porque ele tem muita energia. E eu agora tenho que falar com os treinadores que estão com ele, que é, vocês têm que ajudá-lo também a perceber o espaço, vão fazer judo, têm que perceber o espaço, porque eles dizem, ele chegou à aula e tocou em tudo. Claro, ele não vê, ele tem que tocar. E também nós também estamos a aprender com estes alunos. É isto que nós também temos que ter a humildade, que é quando encontramos estes alunos, nós temos que ter a humildade de aprender com eles. Não dá uma coisa que dá outra. Okay? Ok. Dificuldades. Muitas dificuldades. Uma pessoa quando, especialmente nas competições, porque os treinos, nós quando temos alguma dificuldade, ou o nosso treinador ou nós, adaptamos o nosso próprio treino para correr bem. Agora, quando vamos a uma competição, especialmente competições, não estou a falar internacionais, porque uma competição internacional a nível do desporto adaptado, o desporto paralímpico, obviamente tem que estar adaptada, não é? Aos atletas. Ou seja, não pode haver falhas. Se nós vamos para um sítio onde vamos fazer uma coisa e esse sítio não está adaptado ao que nós vamos fazer, ali há um problema. Ou seja, nas competições internacionais não há grandes problemas. Agora, nas competições nacionais, obviamente, que eu, quando participava frequentemente, semanalmente, ia competir com, ou seja, eu nas nacionais não competia só com atletas deficientes visuais. Eu era obrigado, porque nós aqui em Portugal, e agora ainda são menos, nós aqui em Portugal éramos, falo no passado porquê? Porque eu já não estou a competir internacionalmente. Eu sou mesmo a treinar, vou treinando, quando posso, quando tenho alguém que me acompanha, vou competindo. Por exemplo, falo no passado, nós éramos, a nível nacional, todo Portugal, praticamente 5 atletas paralímpicos com deficiência visual que competíamos entre nós. Ou seja, não íamos fazer uma prova semanalmente, 2 ou semanas, só com 5 atletas. O que é que fazíamos? Integrávamos, e não digamos incluíamos, porque é diferente integrar do que incluir. Nós nos integrávamos nas provas normais. Na meia maratona de Lisboa, vocês se calhar conhecem, na Ponte 25 de Abril, na maratona de Lisboa, nas provas nacionais. E sempre, e mesmo aqui distritais, mesmo aqui no distrito,
onde já me conheciam, já sabiam que eu tinha deficiência visual e eu corria com alguém, ou normalmente corria com um guia aqui do fundão, que agora já não corre, está lecionado, deixou de correr. Nas provas que nós corríamos não havia adaptação nenhuma. Eu tinha que chegar lá com o Jorge, que era o meu guia, e era uma frustração terrível correr. Imagina aqui a prova do fundão. Este domingo vai ser aqui a prova do fundão, por acaso. Sabem? Este domingo, na avenida principal, ao pé dos táxis, vai haver uma partida de uma prova. Se vocês virem umas grades, não é para brincar, não é para andar a saltar. É porque é uma prova. E por volta das 11 ao meio-dia, se dará a partida aí na avenida. Quem conhece o fundão, eu vou explicar só a primeira parte do percurso, para vocês verem. Nós partimos ali ao pé do semáforo dos táxis, em direção ao comboio. Tudo bem? Na avenida principal. Só que nós chegamos ao comboio, vamos virar à direita, ao pé do banco, ao pé da BP. Antes da BP, onde é o banco, que agora é o novo banco, viramos à direita. Depois, novamente, na primeira, vamos virar outra vez à direita. Ou seja, vamos passar ali ao pé da escola Santa Teresinha e ao pé das Finanças. Ou seja, vamos voltar para trás. Depois vamos sair ao pé do Santander Tota. Vamos sair ali, na avenida outra vez. Vamos descer a avenida novamente até os Correios. Nos Correios vamos virar à esquerda. E vamos passar aqui em frente à vossa escola. Depois vamos sair ali para a rodoviária e a partir dali posso respirar fundo, porque a partir dali já é estrada normal. É apanhar a avenida José de Andrade até ao túnel, passar pelo túnel, por baixo do túnel, vamos passar a correr, uma coisa que é proibida de fazer, sabe bem? Até podemos evitar lá de baixo, que é fixe. Vamos passar o túnel, vamos sair na ciclovia, virar à direita, direção Valverde, Carvalhal, depois zonas, que acaba na sede das zonas que é lá em cima. Agora, por que eu expliquei o início do percurso? Porque no início do percurso, quando eu corria corria mesmo muito rápido, só que quando eu chegava aqui ao Acrópole, depois de dar aquelas voltinhas todas, os atletas que eram mais lentos do que eu estavam, e não estou a exagerar, estavam 100 metros à minha frente e corria menos do que eu. Porquê? Porque eu, com o meu guia, tinha que ir pela estrada para ser mais seguro, para não cair nos degraus dos passeios, do lancido. E os atletas normais cortam os passeios todos. Ou seja, se isto estivesse adaptado a toda a gente, tinha que pôr fitas para obrigar a toda a gente a ir pela estrada. E para ser igual para todos. Ou seja, qual era a minha frustração? Porque é mesmo uma frustração. Chegar ou sair, imagine sair do túnel, que é uma coisa mais visual. Sair do túnel, tudo contente, olhar para a frente, o meu guia olhar para a frente e ver que a 100 metros está lá um atleta que normalmente fica atrás de mim. 100 metros numa corrida de 10 km é muito. Eu ainda ia lá apanhá-lo e passava por eles. Só que sabe onde é que eu passava por eles? Só em Valverde. Ou seja, já podia estar 100 metros à frente dele e só estava a passar por ele. Ou seja, uma coisa mal ou não adaptada é injusto para os atletas que precisam de desporto adaptado. Isto é só uma coisinha pequenina. Uma outra que me acontecia muitas vezes, e é a última. Eu fui
Eu fui o primeiro atleta aqui em Portugal a praticar triatlo. Triatlo para deficientes visuais. Porque já havia um atleta muito antes de mim que tinha uma prótese numa perna, tinha a perna cortada pelo joelho, que se chama Pedro Basílio, que é de Abrantes. E este atleta é que foi o primeiro a praticar desporto adaptado em Portugal, mas era com prótese. Agora, da área visual, da ciência visual, fui o primeiro a praticar triatlo em Portugal. E cheguei a participar em 2 taças do mundo. E não fiquei mal, no mais fiquei quinto ou sexto, e na outra também quinto ou sexto, a nível internacional. Mas como era impossível classificar para os Jogos Paralímpicos a nível do triatlo, porque requer muito treino, era impossível ir aos Jogos. Depois acabámos por só fazer triatlo em Portugal e deixámos essa coisa internacional. E quando nós íamos com a bicicleta do triatlo para deficientes visuais é uma bicicleta de 2 lugares, ou seja, é o dobro do comprimento das outras. E vocês sabem que no triatlo já devem ter visto o triatlo de fundal e já devem ter visto onde se deixam as bicicletas. Chama-se um parque de transição. Deixa-se a bicicleta estacionada lá num ferro, penduradas, normalmente penduram-nas pelo cilindro, pelo banco, eles ficam penduradas num ferro e o atleta deixa lá a bicicleta e calça os ténis e sai a correr, porque depois da bicicleta é a corrida e antes da bicicleta é a natação. Qual era o nosso problema? O nosso problema sempre, acho que em todos os triatlos que eu participei, não foram poucos, sempre a nossa bicicleta não tinha lugar onde a deixar. Eu tinha que chegar ao parque de transição mais cedo, falar com os júris, com os árbitros, com o pessoal, e era sempre a mesma pergunta: então a minha onde é que vai? Era mais comprida, não podia ficar tipo a espinha porque ocupava o corredor. Então tinha que arranjar sempre à última hora um lugar para aquela bicicleta. E ele já sabia que eu ia participar, porque no triatlo as inscrições são feitas com uma semana de antecedência. Mas nunca tinham a consideração de adaptar um lugar próprio para aquela bicicleta. E era a única, ainda por cima. Isto aqui é um pequeno pormenor do que é a dificuldade de deitar abaixo as barreiras. Ok. Por enquanto. Quem quer colocar mais alguma questão? Quem quer colocar mais questões? Sou o Daniel, do JV, e aí do oitavo E, e queria saber como é que faz para navegar a bicicleta.
isso assim. Pronto, obviamente que a bicicleta tem 2 lugares e não sou eu que vou à frente. Não é? Gostava, por acaso gostava de ir à frente, meter as mudanças e travar ou não travar. A bicicleta tandem tem 2 lugares. Os pedais, ou seja, as correntes do pedal da frente e do pedal de trás, porque os dois temos que pedalar, estão interligados. Não é um pedala mais e o outro menos. Os dois estão interligados, tudo a pedaleira dos dois. Ou seja, se um está a pedalar para a frente e o outro é obrigado a estar a pedalar ao mesmo tempo, no mesmo sentido, está tudo interligado. Eu atrás, praticamente, só tenho que segurar, me equilibrar, não desequilibrar a bicicleta e pedalar. E o da frente, eu guia, não é? O guia que põe as mudanças, faz trava, tem que avisar, não é? Quando vai pôr uma mudança, porque senão ele pode saltar. Imagina que eu estou a fazer muita força, ele está a pôr uma mudança, quem já anda de bicicleta sabe que quando se põe uma mudança, no carro aperta-se a embreagem. Na bicicleta tem que saber andar um bocadinho para aquilo partir. Mas praticamente é isso, é equilibrar e pedalar com força. Quem sabe andar de bicicleta é fácil, eu sempre andei de bicicleta, mas quando eu conseguia ver, eu andava ali no fundão todo de bicicleta e nas aldeias, conhecia tudo, com uma BTT de, na altura, tinha uma BTT de 50 euros, mais ou menos. E baratinha, mas dava para tudo, dava para andar em todo lado. E é fácil, quem já sabe andar de bicicleta é muito fácil. O mais difícil é que a rodinha, a bicicleta é uma bicicleta de estrada, a roda é muito fininha, muito fininha, muito fininha, então quando apanha o chão úmido ou molhado pode escorregar, tem que ter muito cuidado com isso. De resto é fácil, é só dar os pedais. Mais questões? Estão a entrar alguns jogadores ainda. Vamos aguardar um bocadinho. Então vamos continuar. Tenho a possibilidade de tirar as vossas dúvidas, os esclarecimentos, sobretudo em relação aos Jogos Paralímpicos, aos Jogos Olímpicos, à modalidade de judo, ao atletismo. Aproveitem. Quem quer colocar questões? Não? Bom dia, João Laia, sou professor aqui da escola. Para já nos conhecemos. Neste caso, o desporto adaptado, existem normalmente alguns deles têm instituições e como o judo é um desporto em que interessa o peso, as categorias, não sei como é que vocês fazem, se há um controle
eficaz, são os seus fãs assim tão eficazes para os miúdos tentarem manter aquele peso, se é as próprias instituições que têm órgãos para fazer essa situação. Lembro também que o ano passado as divisões era mais sobre o ambiente, e eu lembro-me quando depois de São Vicente da Beira, e falaste muito do como era treinar, a dificuldade de treinar lá em Pequim, com o tempo que estava e com o ar que era para se respirar que era difícil, mesmo até a parte da sujidade que ficava no final do treino. Para falar também um bocado sobre essa situação, as dificuldades de treinar, que da preparação, para, por exemplo, quem vai aos Jogos Olímpicos tem que haver uma preparação anterior para se adaptarem ao lugar onde estão. E para o Gabriel, nunca sentiu dificuldades de pensar, tipo, este guia não serve, não anda muito devagar. Bem, relativamente sim, no judo adaptado também fazemos essa divisão por categorias de peso. Por exemplo, no judo paralímpico, ou seja, só para atletas cegos, há divisão de peso e eles agora perceberam que não pode haver tanta divisão de peso, ou seja, nós temos 7 categorias femininas e 7 categorias masculinas no judo regular e agora tem menos, tem peso por volta de 4, 5 categorias. E claro, têm que ser pesados e eles controlam o peso, há já aquelas balanças. Nós temos um atleta ali no clube em Castelo Branco que fez competição nacional, SEG e internacional, tentou ir aos Jogos Paralímpicos, não conseguiu. Também era um atleta que já começou na modalidade um bocadinho mais tarde, mas ele controlava esse controle de peso, tinha uma balança que falava e não precisávamos estar ali a ver. Mas pronto, para dizer que basicamente no judo é isso, no judo adaptado na parte paralímpica, há estas condicionantes também. Eles agora também mudaram um pouco, que foi antigamente, nos jogos passados, havia os cegos e os com baixa visão e não era muito justo. Isto, tive aqui a ouvir o Gabriel a falar, há estas injustiças, mas no judo ainda havia mais injustiças, que é um cego, totalmente cego, fazer com um atleta que vê um bocadinho mal. E nas competições internacionais o que acontecia, nós vemos que era, eles são categorizados por B1, B2, B3. O B1 é cego total. O B2 penso que é mais afunilar. O B3 é um atleta que tira os óculos e não vê. Portanto, não era muito justo eles terem começado o judo, não é? Nós temos que ter a visão do espaço, não é? Eles começam sempre com as pegas agarradas, todos do judo paralímpico, mas a verdade é que eles tiram vantagem. Não é? Eles estão numa área de competição, eles vão tirando vantagem, sabem se estão a sair do tapete, se não estão. Os cegos têm que estar sempre a ouvir o árbitro para ver se estão perto da área e não era muito justo. O que é que acontecia? Os cegos totais estavam em menor representação nas competições e não era justo. Davam-lhes mais pontos quando ganhavam a um B2 ou um B3 para a qualificação paralímpica. Mas quer dizer, isso não vai fazer com que eles ganhem as competições. Aliás, houve alguns atletas que apresentaram-se nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 que tinham competido a nível internacional nos grandes slams, essas são as provas internacionais mais fortes do judo regular, foram vencedores e apresentaram-se nos Jogos Paralímpicos porque viam mal. Eles fazem testes de visão para categorizar os atletas. Ou seja, o que é que isso mudou? Eles perceberam que tinha que haver mudanças. Então, hoje em dia, eles em vez do B1, B2, B3, agora categorizam por J1 e J2. Eu já tentei perceber o que é o J1 e o J2, não faço ideia. Mas, ou seja, é mesmo o cego, que é total, e o que vê, mas deve ver mesmo o mínimo possível. Porque uma pessoa que vê mal, tem qualquer um, então pode, não é? O meu filho usa óculos, se eu tirar os óculos também vê mal, não é? Não é justo eu fazer uma competição de judo. Relativamente à segunda pergunta, nos Jogos em Pequim,
nós sentimos realmente era tudo controlado a atmosfera em Pequim por causa da poluição. Eles conseguiram fazer com que não chovesse na cerimónia de abertura, nos Jogos Olímpicos. Eu penso que o Gabriel Oliveira diz isso. Ele sofreu bem mais do que eu, porque eu faço desporto no pavilhão. Portanto, chova ou faça sol, esteja muita poluição ou não, para nós é um bocado diferente. Mas é verdade, não andámos na rua e aquilo sentimos aquela sujidade toda no corpo. Mas acredito que nos desportos de ar livre teve que haver uma preparação completamente diferente, não é? Porque nós também agora vamos ter o campeonato do mundo no Qatar, faz muito calor, para nós não interessa. Eu quando fui ao Qatar, ao campeonato, ao Masters, que é uma prova também internacional, o que eu passei foi frio, porque eles têm um ar-condicionado, 17 graus, 16 graus, eu esqueci de ter levado as camisolas, passávamos muito frio nas instalações, nós não podemos, mas eu fugi no exterior. Ok, então vou responder àquilo do Pequim, não me perguntou, mas cá para falar, não é? Efetivamente, nós quando fomos a. Para quem não sabe, nós começamos pelo início, para quem não sabe, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos são no mesmo sítio. Utilizamos as mesmas instalações. Ou seja, aquilo que os Olímpicos estragam, depois vamos nós e temos que levar com o que eles estragam. Eles são muito bem comportadinhos, mas estragam tudo, é terrível. Não, mas as instalações são as mesmas. Tanto o sítio, a aldeia olímpica, como as instalações. Na China, o estádio é o Ninho, aquilo vai ser o Ninho, passa. E nós, quando fomos à China, para ter esta adaptação que a Ana fala, a maratona é o último dia dos Jogos. A maratona nos Jogos Paralímpicos é o último dia. Ou seja, nós, para nos adaptarmos, fomos logo no início dos Jogos, com todos os atletas. Há situações que até, imaginem agora, os Jogos são em Paris. A maratona é no último dia. O atleta não precisa ir 3 semanas antes, ou quando começa um jogo, pode ir 2, 3 dias antes, se adaptar um bocadinho ao clima e competir. Mas na China, como a adaptação era muito complicada, muita poluição. Como a Ana estava a dizer, eles lançaram coisas com aviões, produtos no ar, para não chover na cerimónia. Mas o que acontecia? Nos 3 dias seguintes, estava sempre a pingar. Ou seja, a poluição toda que eles lançavam lá em cima no ar, durante os 3 dias seguintes, caía para baixo. Eram 3 dias sempre assim, muito úmido, muito nublado, sempre a pingar. E nós a treinar ali debaixo daquilo. Então nós treinávamos todos os dias, obviamente, 2 vezes por dia, na rua, para nos adaptarmos, no horário da competição. E efetivamente era um clima muito mau. E quando saía o sol, para quem via bem, isto o sol era uma claridade terrível. Não era nada a ver com o sol que temos aqui. Ou seja, a camada de ozono naquele sítio era muito mais fina e a claridade do sol era muito mais intensa. Em relação aos dias, em relação ainda às classes, que a Ana falou do B1, B2, B3, nós na maratona também tínhamos esse problema. Porquê? Eu corria com guia. Depois já vou ali à pergunta do professor. Corria com guia. Só que eu corria juntamente, a nossa classe, eu na altura corria era B2. Estavam os B1 e os B2. Os B1, ou também T, chamado T11, não será T11, T12 e T13. Ou B1, B2, B3. Os B1 são os cegos totais, que obviamente ou têm um bom GPS ou têm que correr com guia. Não é? Os B2 têm a opção, como é baixa visão,
tem a opção de correr com guia ou sem guia. No meu caso, corria sempre com guia, para chegar ao fim. E poder beber água durante a prova, porque senão nunca bebi água. Se eu correr sozinho, até posso seguir uma linha no chão, ou posso seguir uma pessoa, mas na altura de apanhar uma garrafinha de água, está numa mesa a uma velocidade, na altura de 16, 17 km por hora, deitava as garrafas todas abaixo. Não apanhava nenhuma, ainda tinha que parar, voltar atrás e apanhar alguma. Ou seja, o guia também serve para isso, para nos apanhar a garrafa de água, nos dar água. Há quem gosta que o guia leve sempre a aguinha pronta, numa geleira, sempre fresquinha, para nos bebermos durante a prova. Não era o meu caso, claro. E nós tínhamos que competir, no meu caso, era B1 e B2. Nós até chamávamos, em vez de ser B1, B2, B3, dizíamos assim, olha, é B1, B2 e B tudo. Que aquela não tem deficiência nenhuma. Mesmo na nossa classe, nos B2, que era baixa visão, eu só perdia. Olha, eu fiz muitas competições, muitas maratonas. Até ganhei medalhas em muitas taças do mundo. Mas enquanto, imagina os jogos, aqui o professor Vera falou nos jogos de Londres e jogos do Rio. Em Londres e no Rio, fui sexto nas duas. Dos 5 atletas que ficaram à minha frente, só um japonês é que tinha guia. Os outros 4 atletas corriam todos sozinhos, soltinhos, olhavam para o GPS e conseguiam se calhar ver o tempo que tinha no GPS. E nós com guias, ou seja, era muito injusto. É como a Ana disse, deviam separar as classes. Pelo menos ter com guia, no meu caso, com guia e sem guia. Não é? Porque há B1s com guia, há B2 com guia e B2 sem guia. E nos que ficavam a minha. Eu fiz muitos mundiais, que era o primeiro a chegar à meta com guia. E ficava em terceiro, ficava em quarto, ficava em segundo. Primeiro eu nunca fiz, mas com guia era o primeiro a chegar à meta. E é muito diferente correr com alguém, porque se tu corres sozinho é porque não tens muita limitação visual. Se corres com guia, é por alguma coisa, não é? Porque não consegues correr sozinho. Então deveriam dividir essas classes, para ser justo para todos. Ou seja, mesmo dentro do desporto, entre aspas, desporto inclusivo, não é, há coisas que não são nada inclusivas. Tem que se mudar. E porquê? Para poupar as medalhas só. Porque as medalhas têm valores que são pagas. Medalhas olímpicas, paralímpicas, por sorte neste momento têm o mesmo valor. Há igualdade nisso, que antigamente não havia. E os comitês internacionais, para pouparem medalhas, juntam as classes. Tornam o desporto paralímpico um desporto que deve ser inclusivo, é injusto. Em algumas situações, não em todas, em algumas. Mas na parte da área visual é injusto nesse aspecto das classes. De juntarem classes sem necessidade. A nível dos guias, não vou estar aqui agora a queimar os guias, não é? Mas posso dizer uma coisa, não é? Normalmente tinha 2 guias fixos, que era o Jorge, aqui do fundão, que é guarda operacional, e o Martim, que era de Castelo Branco, neste momento está em Cedinho. Na altura que nós corríamos os 3, treinámos normalmente, éramos muito semelhantes nas provas normais, eram muito parecidos. Mas nas provas internacionais, eu levava os 2 guias. Um fazia uma parte da prova, meia parte, e o outro fazia outra meia parte. Ou seja, se tudo corresse normalmente, se não houvesse nenhuma dor de barriga no meio, os guias aguentavam bem o meu ritmo, porque não vejo fazer uma maratona inteira do que fazer meia maratona. Agora, nas provas normais, tipo prova das zonas, prova de Castelo Branco, meia maratona de Lisboa, uma coisa
coisa que eu adorava mesmo é dar cabo dos guias. Quando eu via o guia a sofrer era quando eu corria mais rápido. Era mesmo, ficava mesmo satisfeito, mas às vezes eles vingavam-se, não é? Pois estava sujeito, claro. A brincadeira às vezes vira ao contrário, não é? Muitas vezes também eles davam cabo de mim, depois só se riam no fim. Então depois eles tinham que ficar à minha espera, não é? Assim eu não acabava, era a minha vantagem do coitadinho, deste cabo de mim, agora ficas a espera. Mas adorava dar cabo dos dias, mas por acaso nunca me comprometeram nem nada, os dias, sempre foram impecáveis. Tínhamos uma relação de amizade muito forte, confiança muito forte, por isso que as coisas corriam sempre bem, sem problemas. E mesmo, olha, posso contar que no Rio de Janeiro, vejam lá, os guias, a confiança que eu tinha e também a amizade que havia entre nós, que no Rio de Janeiro o Jorge fez a segunda parte da prova. O Martim fez a primeira e o Jorge fez a segunda. Normalmente era ao contrário, o Jorge fazia a primeira e o Martim a segunda. Mas nesse dia queríamos mudar para o Jorge chegar à meta. Só que no Rio de Janeiro também era complicado o clima que lá estava, a temperatura. Nós corremos, não sei se quem gosta de ver os jogos, obrigado pelo silêncio. Quem gosta de ver os jogos no Rio de Janeiro, estavam 30 graus de temperatura e a uma umidade de 90 e tal por cento. Porque a prova era feita ao pé do mar, em Copacabana. E mesmo os olímpicos tiveram muitas dificuldades em acabar a prova, muitos que acabaram mesmo muito mal. E muitos desistiram. Os paralímpicos foi igual. A temperatura foi muito alta, muito umidade, o que implica uma adaptação muito grande. E o que aconteceu na prova? O Jorge teve que estar à minha espera, não é? Porque como fez a segunda parte da prova, teve que estar à minha espera 1h20, pronto, à espera. E não bebeu muita água. Depois, entretanto, eu cheguei com o Martim, ele pegou a mim e continuei. No final, quando estávamos já a faltar 4 ou 5 km, começou a ficar desidratado. E uma pessoa a correr desidratada é muito complicado. É mesmo, há pessoas que até desmaiam. E eu comecei a sentir o Jorge, na altura, a abrandar. Não era eu que estava a abrandar, era ele. E perguntei-lhe, mas o que é que se passa? Não se passa nada. Queres água? Não. Queres isto? Não. Estava mesmo, e começou a ficar mal disposto. E disse, só quero chegar ao fim. Eu disse, vai, força, não tem nada, não sei o quê. E eu comecei a puxar por ele. Mas ele fez uns 4 km da prova, quase zombie mesmo. Só queria chegar ao fim. Eu que praticamente estava a guiá-lo, não ele a mim, porque ficou desidratado, mas não desistiu. Não desistiu por causa de mim, porque ele podia parar. Obviamente que se ele parasse, eu tinha que parar. Mas ele fez um sacrifício enorme mesmo, muito grande, para chegar ao fim da prova. Ou seja, havia uma cumplicidade, uma confiança. E os guias nunca me deixaram ficar mal. Nunca. Não perdimos lugar nenhum, mesmo a verdade, não perdimos lugar nenhum. Ficámos em sextos na mesma, chegámos ao fim. E agradeço muito aos guias, porque sem guias também eu não competia. Não tivesse ganho medalhas, não tivesse participado em jogos. E se vocês conhecem alguém que queira treinar, tenha deficiências, ofereçam-se, treinem com ele. Força. Quem quer colocar mais alguma questão?
colocar. Aliás, vou passar o microfone. Será? Vai se chatear comigo. Ao Diego. E queria que o Diego me dissesse como é que é ser filho de um atleta paralímpico. Eu acho também importante termos a perspectiva de filho e do aluno da nossa escola também. Vamos dar a palavra, Diego. Vamos discutir aqui, está bem? Primeiramente, muito obrigado por deixar de falar. Segundo, acho que é muito inspirador ver o meu pai quase todo dia a treinar. Não parte de falta, não sei quando está doente, obviamente. Mas é inspirador ver o meu pai, a minha mãe também, que é tudo isso. Mas o meu pai principalmente, ver todos os dias, chegar mesmo que não vai participar na escola e participar sempre. É isso. Não sei se o pai agora quer acrescentar alguma coisa, está ensinando, já sabia que o Diego ia falar muito. Isso não sai nem ao pai nem à mãe. A mãe ainda fala mais do que eu, imagina. Mas sim, lá em casa o Diego, por acaso, agora anda a treinar muito. Muito. Até ainda treina mais do que eu. Às vezes fica no sofá e ele lá vai treinar. Ou seja, essa inspiração está a dar efeito. E o Diego também gosto muito, obviamente, gosto muito dele. E até ele às vezes me inspira a mim, porque ele vai para o ginásio, ele não é muito corrida, vai ser mais de exercício, de ginásio. Vai para o ginásio e eu a vez estou lá em casa e digo, vamos embora, vou fazer um treininho na garagem. Como agora não tenho guias, tem que ser na garagem. Passadeira, bicicleta, tenho lá um mini ginásio montado na garagem e lá vou eu, faço lá um bocadinho. Ainda ontem o Diego ligou-me a dizer que chegava tarde, eu estava a correr na passadeira. Quando ele me ligou e não podia atender, mas bom, eu vou também saber que sou um inspirador para alguém. Obrigado. Mas depois, eu disse a bocadinho, aproveito para tirar algumas dúvidas, conhecimentos. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Efetivamente, os dias são escolhidos pelos próprios atletas ou só alguém se voluntaria para o mesmo? Obrigada. Os guias tinha normalmente no início do ano, põe um anúncio, põe uma passadeira e eu lá passei a passagem, o modelo, e eu escolho, dou uma pontuação. Obviamente os guias temos de ser nós, no meu caso, falei no Martim, falei no Jorge, os dois neste momento não correm, estão lesionados, espero que não tenha sido a minha culpa. Neste momento praticamente não tenho guia para correr, pois treino mais na garagem do que na rua. Mas seria muito interessante, uma coisa que eu já pensei, um mini projeto que eu já pensei, vou partilhar com vocês. Propor às escolas secundárias, especialmente as escolas de ensino superior, que aqui não há nenhuma, mas há em Castelo Branco ou na Covilhã, propor aos cursos que têm educação física, terem sempre assim alguns, sempre há atletas, sempre há crianças, garotos, adolescentes que gostam de correr, fazer a proposta, por que não ter um grupinho de pessoas disponíveis para pessoas que têm deficiência
e querem treinar para os acompanhar, porque não? Se houvesse isso, se calhar neste momento eu corria mais na rua do que corria na garagem, porque tinha alguém com vontade de me acompanhar a correr. Para não ser perigoso, correr na rua. Correr acompanhado é obviamente mais seguro do que mesmo para quem vê mal, não é só para os cegos. Há pessoas que têm baixa visão, como eu, ainda não sou cego total, mas tenho baixa visão, que não correm na rua porque é perigoso. Não? Tendo alguém a acompanhar, já tínhamos mais atletas em Portugal que houvesse esse tipo de iniciativa. Prestes a terminar, se houver mais alguma questão. Se não houver mais nenhuma questão, vamos lá para terminar esta quarta tertúlia. Agradecer mais uma vez ao Gabriel e à Normi por estarem presentes aqui connosco. Temos ali uma pequena lembrança para entregar. Pronto, e dando-se para concluir,